Sempre que eu tenho questões relativamente a algum tema, eu gosto de incorporar essas questões na imagem também. Tudo o que tem a ver com construção da imagem no geral, ou formas diferentes de transformar a imagem, ou questionar a imagem com pedaços, daí a questão da colagem fazer muito parte. Então nem sempre vem a fotografia por limpo, vêm sempre essas questões relativamente a temas e acho que acaba por influenciar bastante o trabalho. Que inicialmente a questão do arquivo familiar é uma questão que está sempre presente, ou a questão da migração, identidades, ou identidades híbridas e transformações estão sempre presentes, mas também outras questões do dia-a-dia, por exemplo agora a botânica no geral, principalmente porque traz a ideia do arquivo, a questão colonial e como é que conseguimos transmutar esses temas. A última vez que eu estive em Luanda foi em 2019, portanto houve também um gap ali do Covid, que foi super importante na minha prática artística. Comecei a trabalhar mais com colagem, mas estava a precisar de vir a Luanda. Eu utilizei a residência da NAS Art Foundation para desafiar um bocado outras questões que eu já tinha. Precisava também de viver Luanda, ou seja, não podia simplesmente criar o projeto da minha cabeça, tinha que perceber, fazer questões, entender como é que as pessoas, quais são as noções de botânica, como é que elas fazem parte do dia-a-dia, das rotinas, e isso alterou completamente a forma em que o trabalho ganhou forma. Então esta série chama-se Bungo, demorou um pouco a nascer e acho que também foi importante porque a ideia é semente, caroço, como é que a lavra é super importante na cultura ou a relação dos angolanos com a terra. Estar a dividir o espaço com a Karina, que trabalha bastante com a terra, influenciou bastante esta noção e também termos estado do lado B, termos ido à Barra do Dande, termos ido aqui Cabo e entender a terra foi super importante, mesmo a nível de nutrientes, a nível de linguística. Então tive que fazer uma pesquisa um pouco mais a fundo do que eu estava à espera. Mas a questão era sobre os jardins botânicos ou espaços já inexistentes estruturalmente em Luanda. E é aí que aparece a ilha. Bem, há muito conhecimento que as pessoas têm sobre plantas, mas não é assim tão valorizado. Eu acho que isso depois faz um pouco espelho com a situação da ilha, de formas diferentes, as pessoas ajustam-se, arranjam formas de dar continuidade a esse conhecimento e as sessões de mentoria ajudaram muito a chegar a essas pessoas. Ter vindo a Luanda, mas estar a residir na Inglaterra tem muita importância porque uma grande parte dos arquivos ou estão na Inglaterra relativamente à botânica ou são de pessoas que normalmente transitaram entre a Europa e têm esse conhecimento. E pronto, eu acho que esta residência deu-me a entender que Arquivo Botânico, infelizmente, uma grande parte está lá e eu posso utilizar também um pouco essa ponte para depois dar continuidade. E até chegar a esse entendimento demorou um pouco, ou seja, falei com familiares e depois entendi que o meu próprio entendimento sobre linguística não pode ser traduzido para português ou inglês, por exemplo. Acho que entender isso e as traduções, que entretanto também houve um trabalho de certos nomes que tiveram que ser traduzidos, em que tipo de contexto é que eles funcionam e isso também vai fazer parte do trabalho. Então é um trabalho que precisa de amadurecer e durante este momento que estivemos a fazer as mentorias entendi que quero aprender a fazer revelação de fotografia com plantas. Então acho que o projeto em si acaba por também trazer essas ideias e estes 2 meses foram ricos nisso, não é? Tivemos tempo para refletir de como é que os trabalhos podem projetar e mesmo a minha prática artística, como é que ela pode também enriquecer outras séries ou outros trabalhos. A ideia original que eu tinha da listinha perfeita das plantas locais não funciona e acho que isso também demorou um bocadinho a entender. Claro que algumas são super populares, mas estão sempre em latim também, então é tentar transfigurar essa ideia do arquivo que nós temos, que é um bocadinho difícil sair da questão do arquivo colonial, mas o que eu posso apresentar vai ser pelo menos distinto. A ideia original não é bem descolonizar o arquivo, porque o arquivo é estritamente colonial, mas é como é que nós podemos pelo menos reivindicar o conhecimento, né, de outras formas e também repartir esse conhecimento pelo território. Então todas as imagens têm que ser bem explicadas, não será um arquivo muito extenso, mas cada planta vai ter o seu nome. Estar em Luanda em 2023 tem sido importante, principalmente agora porque eu precisava de ter esse acompanhamento, né, as mentorias, ter tempo também com outros artistas, neste caso com a Karina. Uma das coisas, por exemplo, que eu já não fazia há muito tempo era gravar, filmar
ensinar. Apesar de termos visto os estúdios de outros artistas e ter essas conversas, criamos, por exemplo, uma pequena curta em Chill. Fazer parte dessa bolha foi muito importante, porque eu acho que às vezes acabo muito tempo no estúdio ou a pensar nos meus projetos. Tenho a certeza que a residência artística ajudou nesse processo de pensar além, né? E de como é que eu posso crescer depois disso. Mas tem muita coisa para crescer, então a residência deu tempo e espaço para isso.